Existe em toda parte a harmonia, tanto na marcha solene dos mundos como na dos destinos. Cada um é classificado segundo as suas aptidões na ordem universal. Em qualquer campo que se exerça a atividade de nossas vidas, tendemos para o lugar que nos convém e legitimamente nos pertence. Façamo-nos, pois, almas poderosas, ricas de ciência e virtude, apta para as obras grandiosas e por si mesmas, elas se hão de colocar em nobre posição na ordem eterna. Leon Denis. Está começando mais um programa Filosofando, com a graduanda em Filosofia e fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, professora Sônia Teodoro da Silva. The winter solstice foreshadowed Christmas, and the phases of the moon fixed the exact dates of Lent and Easter. Invano laboraverum, piedificanteam, nisi dominus. The Church used the calendar to give spiritual significance to Aristotle's earth-centered astronomy. The images were very useful for teaching theology. The Earth is not the center of the universe in that it's in a privileged place. It's at the bottom of the universe. Only hell is lower. And there's a chain of creation reaching up to heaven. As a young man, Galileo toyed briefly with the idea of becoming a priest. Instead, he entered the University of Pisa as a medical student in 1581. The curriculum at Pisa was prescribed by the Jesuit authorities in Rome. Even the anatomy diagrams in Galileo's textbooks had to be approved by the Jesuits. Galileo left medicine behind after only a few months and began instead to study mathematics. Among the many writings he left behind is an eloquent tribute to the power of mathematics to illuminate the world. This grand book, The Universe, could only be understood if one learned to comprehend the language and the alphabet in which it is composed. That is, the language of mathematics. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Filosofando. Em nosso último programa, nós pontuamos que o conhecimento filosófico tem por origem a capacidade de reflexão do homem e por instrumento o raciocínio. Será a ciência suficiente para explicar o sentido geral do universo? Os que respondem que não, esses buscam essa explicação através da filosofia. Filosofando, ultrapassam-se os limites da ciência, que são delimitados pela necessidade de comprovação concreta para compreender ou interpretar a realidade na sua totalidade. Tendo o ser humano como o tema permanente das suas considerações, o filosofar pressupõe a existência de um dado determinado sobre o qual refletir. Por isso, apoia-se nas ciências. Porém, a sua aspiração ultrapassa o dado científico, já que a essência do conhecimento filosófico é a busca do saber e não a sua posse. A filosofia, por sua vez, propõe oferecer um tipo de conhecimento que busca, com todo rigor, a origem dos problemas, relacionando-os a outros aspectos da vida humana, numa abordagem globalizante no sentido de amplitude. Segundo Platão, o homem começa a conhecer pela forma imperfeita de opinião, a doxa. Depois passa ao grau mais avançado da ciência, a episteme.
para só então ser capaz de atingir o nível mais alto do saber filosófico. Se a ciência tende cada vez mais para a especialização, a filosofia, no sentido inverso, quer superar a fragmentação do real, para que o homem seja resgatado na sua integridade e não sucumba à alienação do saber parcelado. Por isso, a filosofia tem uma função de interdisciplinaridade, estabelecendo o elo entre as diversas formas do saber e do agir. A filosofia é a procura da verdade, não a sua posse. Fazer filosofia é estar a caminho. As perguntas em filosofia são mais essenciais que as respostas, e cada resposta transforma-se numa nova pergunta. Com relação ao Espiritismo, ele é a síntese da nobre caminhada do ser humano em busca de sua natureza real. A sua ciência é um instrumento eficaz que estimula o espírito à autodescoberta. A sua filosofia o conduz à reflexão profunda. Sua religião em espírito e verdade revela-lhe a natureza divina de co-criador e partícipe do universo. Quando assim compreendido, permeia visões de vida, amplia horizontes, eleva sentimentos, faz fluir, como as ondas suaves de um rio, as virtudes latentes e desconhecidas do seu mundo interior. Vamos propor a você fazer alguns exercícios reflexivos. Vamos lá? Então responda. A filosofia enquadra-se no padrão da crítica? Se afirmativo, o que significa criticar em filosofia? Fácil? Certamente que sim, não é? Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltaremos em seguida. Voltamos com mais um Filosofando. O pensador José Herculano Pires disse certa vez: para filosofar, precisamos de aprender a ciência do mergulho em nós mesmos. Assim, o projeto Estudos Filosóficos Espíritas tem por finalidade responder aos desafios da formação do pensamento filosófico espírita em bases ético-morais para a construção do mundo de regeneração, que começa por analisar as transformações ocorridas na sociedade contemporânea a partir da estruturação do conhecimento e da assimilação por parte das pessoas da necessária mudança no modo de ser e estar na vida corpórea. Isso implica em rever sistemas, valores e estimular a vivência de virtudes intrínsecas e latentes no espírito, através do estímulo do aprendizado e das dinâmicas em sala de aula proporcionados pelos seus programas e pela atuação dos seus educadores. Desta forma, a filosofia espírita visa proporcionar oportunidades favoráveis à construção desse pensamento, onde a religiosidade espírita seja revitalizadora e realizadora, e igualmente crítico, responsável e comprometido com a doutrina espírita. Nenhum dos módulos de estudos constantes do projeto Estudos Filosóficos Espíritas, e que você poderá acessar através do site www.filosofiaespírita.org, e cujos comentários e vivências você está conhecendo através deste programa Filosofando, estimula o estudo dos sistemas desenvolvidos ao longo da história da filosofia por seus pensadores, pois fugiria aos objetivos intrínsecos da filosofia espírita, livre do espírito de sistema, conforme dizeres dos espíritos superiores a Kardec. Os sistemas desenvolvidos pelos filósofos têm por finalidade última o acesso à natureza íntima do ser e da criação, processo este já trilhado em toda a obra espírita,
conforme as condições de assimilação evolutiva em que nos encontramos. Para tal objetivo, as universidades contemplam o interesse daqueles que assim o desejarem. Dessa forma, o estudo da representatividade de cada pensador constante dos programas educativos do projeto Estudos Filosóficos Espíritas visam apenas localizar o cerne do pensamento, o momento em que foi trabalhado o seu significado na construção do conhecimento. São verdades de razão construídas ao longo do tempo e que culminam na estruturação da filosofia espírita sob a direção e orientação dos espíritos superiores e que tem como característica-chave uma total ausência de dogmatismos acadêmicos ou religiosos que levaram e levam ao fortalecimento das teorias materialistas, nihilistas, com todas as consequências negativas para o espírito humano. Leon Denis assim se expressa: a educação, baseada numa concepção exata da vida, transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família iniciada nas crenças espíritas sancionadas pelos fatos e incutindo-as aos filhos. Uma rápida transformação social operar-se-ia então sob a força dessa dupla corrente. O eminente pensador espírita Leon Denis, autor dessa frase, educador por excelência, foi fiel seguidor dos ensinos dos espíritos superiores e participante do ideal de uma reforma social profunda e universal. Ele resume em poucas palavras os objetivos de toda uma geração: a vivência e a aplicabilidade dos ensinamentos de Jesus de Nazaré com a coerência e a lógica de uma doutrina que faria dos homens não meros fiéis de mais uma seita dissidente religiosa, ou adeptos de mais um sistema filosófico sustentado em bases existencialistas nihilistas, mas portadores de um conhecimento vívido e real, que lhes trouxesse esclarecimentos e consolo. Não é outro o propósito da doutrina espírita. Sua tese é a filosofia que propõe, esclarece, elucida, pois está profundamente unida aos fatos comprovados pelo seu método investigativo em bases científicas. Sua antítese é a aparente impossibilidade de conciliar os seus conteúdos ético-morais sem resvalar no pieguismo ou no dogmatismo das religiões. Sua síntese, portanto, é Jesus de Nazaré, pois ele, espírito plenificado em bases sequer imagináveis pelos seres humanos, aproxima-se da dimensão evolutiva da Terra e traz pessoalmente aos homens a sua mensagem, por meio de metáforas, parábolas, absolutamente compreensíveis por todas as culturas e raças de todos os tempos. Faz-se presente junto aos homens e com eles compartilha a existência terrena, com eles sofre, com eles convive, legando-nos o consolo do conhecimento das causas das dores humanas. Ele elucida que a verdadeira religiosidade não se faz às custas de bens materiais ou de sacrifício de vidas humanas, mas da doação de si num exercício constante de fraternidade e de paz, retrato das leis divinas, presença de Deus em nós. E ao despedir-se, lega à posteridade a sua herança, a vinda de um Consolador, que acompanharia os homens já amadurecidos pelo tempo na transição da sua escala moral. Mais um pequeno intervalo e já voltamos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Rogo para que todos sejam um. Ó Pai,
que eles sejam um, como és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu também neles esteja. Estamos voltando com mais um Filosofando. Temas como Deus, natureza, imortalidade da alma, vida após a morte, o porquê da existência humana, dos sofrimentos e das dores, a desigualdade, as penas e o vazio existencial. E nos dias atuais, o fundamentalismo religioso que estimula guerras em nome de um Deus vingador, que pensa suprir a necessidade de justiça equânime nas relações humanas, mas que leva ao suicídio como alternativa de solução dessas questões. As fugas espetaculares por meio do autocídio lento, melhor dizendo, pelo álcool e drogas que entorpecem a razão e a emoção. Sempre foram temas segmentados e fragmentados pelas religiões e pelas filosofias, na tentativa de responder ou encaminhar o ser humano às possíveis soluções. Contudo, apesar dos esforços empreendidos, as religiões fecharam-se no ensino daquilo que mais sabem fazer, a religião. Pouco encaminham o ser humano à sua real espiritualidade, mas a perpetuidade repetitiva, exaustiva dos ritos e rituais que emudecem o raciocínio, criando obstáculos à realização dos anseios humanos. Por outro lado, as filosofias isoladas nas concepções fragmentárias das suas respectivas escolas e as ciências, pretendendo tudo atribuir aos mecanismos cerebrais, continuam andando lentamente e, por vezes, obscuramente. Entretanto, surgem, no dizer do historiador Arnold Toynbee, as minorias criativas e elucida o Espiritismo. Estas são as minorias preparadas para o advento da nova educação, com bases no conhecimento da real identidade do espírito imortal e interexistente, em dimensões aparentemente opostas, a material e a espiritual, mas que se completam, pois ambas são parte da escola do espírito. Essas minorias se espalham pelo planeta, iluminam a ciência com a dose necessária de ética e espiritualidade, iluminam a filosofia para a elucidação das questões referentes ao ser, iluminam ainda a religião, que conduz o ser ao amor e a si mesmo e ao próximo, através das suas leis presentes e imanentes em toda a criação. O Livro dos Espíritos é a filosofia que traz ressignificação para a existência humana, colocando o espírito em sua verdadeira estatura como ser que na linha do tempo se autoeduca, desenvolve as suas potencialidades latentes, aprende com a vida e com as dores, que são como instrumentos de despertamento para a realização daquela meta. O Livro dos Espíritos é a ciência que decodifica os fenômenos à luz da razão, do empenho intelectual que busca a origem de todas as coisas e o descobre, o princípio inteligente do universo, presente por trás do véu material que o enclausura na prisão dos sentidos. O Livro dos Espíritos é a religião em espírito e verdade que desmistifica e desmitifica Jesus como divindade de um panteão mitológico inatingível, porque inexistente, e o reconduz a nós como um exemplo vivo de plenitude e amor,
aos que lhe seguiram os passos, para a nossa convivência, para a nossa razão e para os nossos sentimentos. Concede-nos a fé que pensa, que raciocina, que é indestrutível, porque construída com sabedoria. O Livro dos Espíritos, portanto, é a educação por excelência, porque reconduz o ser ao autoconhecimento, sem metalinguagens, sem sistemas, remodelando-o à luz do discernimento, conscientizando da grande responsabilidade que lhe cabe diante da vida, da própria existência e do outro, seu semelhante, seu irmão. Muitos são os caminhos, escolas espiritualistas, religiões, filosofias, ciências. Porém, o Espiritismo condensa, retifica, atualiza, encaminha, educa, constrói a fé em bases lógicas e revela ao ser humano que ele é depositário de potências a serem desenvolvidas pelo conhecimento, pelo trabalho, pelo estudo, pelo respeito a si mesmo e ao outro. É o caminho sem desvios, seguro e constantemente revelador das nossas consciências. E sem Jesus e Kardec, não há Espiritismo. Educar para o pensar espírita, portanto, é educar o ser para dimensões conscienciais superiores. Esta educação para o espírito implica em atualizar as próprias potencialidades, desenvolvendo e ampliando o seu horizonte intelecto-moral em contínua ligação com os espíritos superiores que conduzem os destinos humanos. Ficamos por aqui. Até o próximo programa Filosofando.